Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nard Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Paula é uma obra profundamente pessoal e emocionante escrita por Isabel Allende. Lançado originalmente em 1994, este livro nasceu de uma situação devastadora. Isabel escreveu para sua filha Paula, que entrara em coma devido a uma doença rara. A narrativa que se desdobra é tanto uma carta de amor quanto uma autoanálise, permeada por memórias familiares, reflexões sobre a vida e a morte, e uma revisitação da história do Chile, do exílio e do papel das mulheres em diferentes sociedades. Além de mistura elementos de autobiografia e romance, criando uma prosa sensível que transcende o gênero memorialista. Ao abrir o coração de mãe, esposa, filha e escritora, Allende nos convida a acompanhar o doloroso processo de luto antecipado, ao lado da difícil aceitação dos eventos inevitáveis da existência humana. Este livro emociona não só pelo relato íntimo, mas pela lucidez e beleza com que a autora reflete sobre o amor, a perda e a esperança. Com um texto repleto de humanidade e sensibilidade, Paula é uma leitura transformadora que provoca identificação e empatia, mesmo entre quem não passou por experiências similares. Ao narrar sua trajetória junto à filha, Allende nos presenteia com profundas verdades universais sobre o sofrimento, a resiliência e a redenção ao longo da vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o início do drama familiar. A narrativa se estabelece quando Paula, filha de Isabel Allende, subitamente adoece e entra em coma. O acompanhamento diário no hospital em Madrid reflete o choque e a incredulidade diante da situação, sentimentos que são partilhados pelo leitor. Enquanto Allende se desdobra entre a rotina do hospital e suas obrigações como escritora mundialmente reconhecida, ela recorre à escrita para encontrar forças e manter viva a memória da filha. O livro começa sim, como uma carta destinada a ser lida por Paula quando ela acordasse. Um relato sensível que mistura esperança, medo e tentativa de compreensão dos mistérios da vida. Este ponto inicial cria um clima de tensão e suspensão que permeia toda a narrativa e envolve o leitor num intenso processo emocional. Em segundo lugar, retrospectiva pessoal e familiar. No leito do hospital, Allende sente a necessidade de compartilhar as histórias de sua família, de suas origens chilenas, de sua infância e da saga dos antepassados. Paula torna-se então não só destinatária, mas também receptora da história coletiva de sua linhagem, transmitida de mãe para filha. São recordações marcadas por episódios de paixão, tragédia, resistência e superação em meio aos grandes acontecimentos políticos do século XX. A autora revisita episódios de dor familiar, como o suicídio do pai, e celebra os laços de amor e solidariedade. Mais do que um diário do presente, Paula torna-se um romance de formação, onde passado e presente se conectam para que a filha, caso desperte, encontre um legado afetivo sólido e inspirador. Em terceiro lugar, a experiência do exílio e as marcas da ditadura. Isabel Allende compartilha como sua trajetória foi profundamente marcada pelo exílio, que se seguiu ao golpe militar de 1973 no Chile, levando-a, juntamente com sua família, a buscar refúgio fora do país. O sentimento de desterro, a reinvenção da identidade e a adaptação a diferentes culturas compõem um dos eixos mais poderosos do livro. A autora descreve os impactos da repressão política, as perdas sofridas por amigos e parentes e a sensação de viver entre dois mundos. Esta abordagem não apenas contextualiza a história pessoal de Paula, como também oferece uma poderosa reflexão sobre o poder destrutivo dos regimes autoritários e a força que as pessoas desenvolvem para sobreviver a eles. Em quarto lugar, desdobramentos do sofrimento e elaboração da perda. A doença irreversível de Paula obriga Isabel a confrontar uma das experiências mais dolorosas para qualquer ser humano, a perda de um filho. Ao longo da obra, a escritora compartilha o processo interno de aceitação, a tentativa de encontrar sentido para o sofrimento e as diferentes etapas do luto. A escrita torna-se terapia, uma maneira de manter Paula presente e, ao mesmo tempo, de ir se preparando para o inevitável adeus. Allende aborda com honestidade, brutal sentimentos de culpa, impotência e desespero, mas também a possibilidade de redescobrir a esperança, a espiritualidade e a capacidade de seguir vivendo, mesmo depois da maior das perdas. Por último, o poder da escrita como catarse e ressignificação. Um dos temas centrais em Paula é o papel da escrita como instrumento de ordem, memória e ressignificação da própria existência. Ao transformar sua dor em palavras, Isabel Allende se reinventa enquanto mulher e escritora. O livro evidencia que a criação literária é uma forma não só de preservar memórias, mas de transformar traumas em ensinamentos e experiências em legados duradouros. Paula, ao final, é tanto um testemunho de amor quanto um manifesto sobre a força curativa da literatura. Essa perspectiva inspira leitores a lidar com seus próprios traumas e perdas, enxergando na expressão artística uma possibilidade de transcendência. Em conclusão, Paula é um livro indispensável para quem já sofreu ou teme sofrer perdas irreparáveis, para aqueles que buscam compreender a complexidade das relações familiares ou desejam conhecer melhor a história do Chile e da América Latina,
sob o olhar atento de uma das maiores escritoras contemporâneas. A honestidade com que Isabel Allende expõe suas fragilidades e fortalezas, a qualidade literária do texto e a profundidade das reflexões propostas tornam esta obra um companheiro precioso nos momentos de dor ou dúvida. Ao comprar Paula, o leitor adquire mais do que apenas um relato autobiográfico. Ele encontra uma verdadeira lição de empatia, resiliência e coragem. Enquanto outros livros podem abordar o luto a partir de um viés teórico ou distanciado, Paula atinge um patamar quase visceral de sinceridade, aproximando o leitor tanto da dor quanto do amor de Allende. Este livro pode transformar a forma como lidamos com a finitude, nos ajuda a valorizar o presente, fortalecer os laços afetivos e encontrar beleza mesmo nas circunstâncias mais adversas. Paula deve ser lido por todas as pessoas que buscam literatura sensível, profunda e transformadora. É uma obra que permanece na memória e no coração, sendo companhia em tempos difíceis e inspiração contínua para recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Quando comparado a outros títulos, destaca-se pela autenticidade, pela força narrativa e pelo legado universal presente em suas páginas. Se você quiser apoiar Isabel Allende, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!